dia, graça e paz. 29º dia dos 40 dias de jejum e oração. Deus tem feito grandes coisas. Fica firme aí que Deus tem muito mais pro teu coração, tá bom? A gente está falando por esses dias sobre o Espírito Santo de Deus, onde a gente conversou um pouquinho sobre Jesus ter falado que enviaria, né, a importância do Espírito Santo, né, e o conhecimento de maneira mais minuciosa sobre essa pessoa é de suma importância para o teu crescimento, para a cura, né, e para aquilo que Deus quer realizar através da tua vida e através da sua igreja. A questão toda é que muita gente tem dificuldade nesse relacionamento com o Espírito Santo. Tem gente que acha que isso é coisa de pentecostal, né? Tem gente que tem muitas barreiras com isso, só se relaciona com Deus, o Deus lá de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus Pai, ou quem sabe aí abre uma exceção para o Deus Filho, mas o Espírito Santo não, já é um tabu a ser vencido. E eu quero que você também seja liberto dessa visão errada sobre o Espírito Santo. Afinal de contas, ele é uma das três pessoas da Trindade. Ele não é a terceira pessoa da Trindade. Ele é uma das três pessoas da Trindade. A gente sabe que a Trindade, ela é formada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Os três são a mesma coisa, os três formam uma só pessoa. Por isso que ele não é a terceira, ele é uma das três. E a obra que ele realiza é exatamente aquela que o Pai vem realizando desde o Antigo Testamento, que o Filho realizou quando estava encarnado, e ele então continua esse processo. Por isso que é importantíssimo, né, a gente entender quem é o Espírito Santo para que a gente possa se relacionar melhor com ele. Muitas vezes a gente julga uma pessoa, acha que a pessoa é isso, acha que a pessoa é aquilo, e acaba colocando barreiras no relacionamento e perde a chance de se relacionar com uma pessoa muito legal que poderia ser abençoada e abençoar a tua vida. Uma coisa que eu quero que você saiba hoje é que o Espírito Santo é uma pessoa. E como pessoa, ele tem características e manifestações registradas na Bíblia que provam isso. É importantíssimo você ter essa noção de que quando você fala com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus ou o Espírito de Jesus, são todos termos usados aqui na palavra, você está se relacionando com uma pessoa. Lembrando, né, lá de Gênesis 1:26, quando Deus falou, façamos no plural o homem a nossa imagem e semelhança, a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você foi criado para se relacionar com o Espírito Santo de Deus. E a gente não se relaciona com uma caneta, com um móvel, né, com um carro, a gente se relaciona com uma pessoa. Então você precisa saber, né, e grava isso no seu coração, o Espírito Santo é uma pessoa. E isso é provado em algumas questões, alguns textos aqui na palavra de Deus. Não vai dar tempo de ler todos, mas eu sugiro que você leia os endereços que eu vou deixar aqui registrado, tá bom? A gente vai descobrir na palavra de Deus que o Espírito Santo é inteligente. Não é legal você se relacionar com alguém que é inteligente, alguém que agrega, alguém que traz informação para você, que te ajuda, que faz você crescer. Tá lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11, quando Paulo fala ali do homem natural, do homem espiritual, do homem carnal, ele fala desse papel do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas referente a Deus, porque é o Espírito do próprio Deus. Então, se você quer conhecer sobre Deus, se você quer conhecer sobre Jesus, você precisa andar mais de pertinho com o Espírito Santo, né? Conversar mais com ele. Aliás, Jesus falou que o Espírito Santo ele seria enviado para testemunhar a respeito dele mesmo. Então, não ter essa relação com o Espírito de Deus, né, é um baita prejuízo para a nossa vida cristã. A Bíblia também fala que ele se emociona, ele tem emoções. Efésios 4:30 diz
para a gente não entristecer o Espírito Santo de Deus. Se ele se entristece, ele tem emoções. E se entristece, tem emoções, também se alegra. Então, nessa sua relação, agrade o Espírito Santo. Faça coisas que ele ordenou, ou que o pai ordenou, ou que o filho ordenou. Isso vai te levar mais pertinho do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala também que ele tem vontade. Quando a gente vai lá para 1 Coríntios 12, mais precisamente no verso 11, você vai ver que é o Espírito Santo quem distribui os dons para as pessoas conforme ele apraz. Ele vai vendo as necessidades, ele vai gerenciando a igreja, né, de uma tal forma, e ele vai capacitando as pessoas de acordo com as necessidades. Mesmo que a pessoa não tenha um determinado dom, mas naquela ocasião a necessidade de uma manifestação sobre cura, por exemplo, o Espírito Santo capacita aquela pessoa porque é aquela necessidade que precisa ser suprida naquele momento. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê mais detalhes, mais indicativos aqui da sua personalidade. Por exemplo, é ele quem nos ensina. Alguém ensina outra pessoa. O Espírito, uma pessoa, ensina a sua igreja. Me ensina, te ensina. É ele quem nos guia. É ele quem nos comissiona, né? Que nos chama, que nos vocaciona para determinadas tarefas. É ele quem dá ordem aos homens, conforme está lá em Atos 8, 29. Ele que intercede por nós, e é um texto bem legal esse, Romanos 8, 26, a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você não sabe nem o que ora, nem o que fala, está lá o Espírito Santo, né, gemendo diante de Deus pela tua vida, intercedendo por você, pedindo para que Deus te ajude naquela tua dificuldade. Não é legal demais saber que tem alguém orando, intercedendo por você? Isso é muito bom, isso é maravilhoso, isso quebra muito uma visão errada que a gente às vezes tem do nosso Deus. Ele também fala com a gente, o Espírito fala. Por quê? Porque é uma pessoa. A gente vê também essa personalidade do Espírito Santo, né, quando ele pode ser obedecido. Alguém manda, alguém obedece, ele dá ordem, ele dá direção, né? Quando ele, por exemplo, convence alguém do pecado, da justiça, do juízo, que é uma função dele também, ele deixa a pessoa livre para tomar a sua decisão, tá bom? Mas todos os impedimentos ele tira, ele dá essa condição para a pessoa poder obedecê-lo ou não. Você pode mentir para ele se você quiser. Lembra lá em Atos capítulo 5, a historinha de Ananias e Safira? Né? Pedro falou, você mentiu para o Espírito Santo. E isso trouxe uma consequência para ele. Mentir para o Espírito Santo é a mesma coisa que mentir para Jesus, mentir para o Pai e por aí vai. Entendeu? Você pode resistir a ele. Quer dizer, ele vai te falar alguma coisa, você obedece ou não. Como você faz com qualquer pessoa com quem você se relaciona. Ele pode ser reverenciado, você pode adorar a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus da mesma forma. Ele é o próprio Deus. Você pode, inclusive, entristecê-lo, como a gente já viu lá em Efésios 4:30. Também você pode ultrajá-lo se você quiser. Ele pode ser ultrajado. Sabe por quê? Porque ele é uma pessoa. Então, se relacione com o Espírito Santo. Ande com ele. Por isso que Paulo fala lá em Gálatas 5:16. Andai no Espírito. Andai com o Espírito. Né? Tá falando de uma relação. Tá falando de um tempo junto. Tá falando de relacionamento. E eu quero que você comece a orar sobre essa relação que você tem
com o Espírito Santo e fala para o Senhor assim, se o Senhor realmente é uma pessoa, né? Eu quero me relacionar exatamente como a tua palavra diz. Eu não quero entristecê-lo, eu quero dar alegrias por Senhor, eu quero obedecê-lo, eu quero reverenciá-lo, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser guiado pelo Senhor, e que esse dia você seja desafiado a construir, a desenvolver uma relação com o Espírito Santo de Deus muito mais profunda, muito mais amigável, muito mais gostosa, muito mais divertida e muito mais dinâmica, tá bom? Deus te abençoe e aproveita bastante esse seu amigão chamado Espírito Santo de Deus.